Jean-Jacques Rousseau disse: a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Já parou para refletir sobre o quão próximo você está de ultrapassar os limites da sua moralidade e quebrar seus próprios princípios? Você sabe onde está a linha que separa um cidadão bem-intencionado de um monstro perturbado à espreita de fazer uma nova vítima? Imagine-se sentado a uma mesa, vivendo a monotonia do dia a dia, e de repente se encontra em uma situação onde as regras da decência não se aplicam mais. Você ainda seria a pessoa justa que acredita ser ou cairia no abismo, lutando e gritando? Afinal, como já dizia Alfred em A Máscara do Fantasma, algumas pessoas caem ao caminhar perto do abismo. Não pude salvá-la, Alfred. Eu não creio que quisesse ser salva, senhor. A vingança enegrece a alma, Bruce. Eu sempre temi que se tornasse igual aos que combatia. Caminha pela beira desse abismo toda noite, mas ainda não caiu. E eu agradeço a Deus por isso. Mas Andrea caiu naquele buraco há anos. Sendo assim, hoje vamos embarcar em uma jornada cinematográfica que nos fará refletir sobre a natureza humana e suas facetas mais sombrias. Preparem-se para explorar filmes que desafiam a nossa moralidade e nos fazem questionar até onde somos capazes de ir. Se estão curiosos? Então venham comigo após a vinheta. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Elvio, seu narrador e guia nesse mundo que mostra que cada pessoa esconde uma criatura cruel prestes a sair. Já aproveite e deixe o like e nos siga caso ainda não seja um dos membros do canal. Muitos de vocês já devem ter assistido ou pelo menos escutado falar da série Round 6. Mesmo que não tenha gostado da série, é um fato incontestável que ela nos faz refletir até onde somos capazes de ir para atingir nossos interesses. Ou mesmo o consagrado filme Seven e seu final eternamente perturbador, obras que nos fazem pensar: será que matar é uma opção? Ou é algo já instintivo do ser humano, só esperando o momento certo para escolhermos realizar os atos mais desprezíveis? Com essa premissa, essas obras conseguiram chamar a atenção do mundo e se tornarem referências nesse tema. Mas sabiam que essas não são as únicas obras a explorar o pensamento sobre o quão sombrio pode ser a natureza humana quando colocada em certas situações? Hoje vou lhes apresentar 10 obras que podem fazer você pensar que existe um lado sombrio escondido em cada um de nós. Vale dizer que essa lista não é uma análise para falar se um filme é bom ou ruim, e se ele é bem produzido ou não, e sim vamos nos focar nas situações que eles propõem. Ligue a sua imaginação e se coloque no lugar desses personagens e reflita sobre o contexto dessas questões filosóficas. Sendo assim, nosso primeiro da lista chama-se The Tournament. Imagine um reality show onde assassinos profissionais competem até a morte por um prêmio em dinheiro. E como se o Big Brother fosse dirigido por Tarantino, é quase o primo pobre do John Wick. Esse filme é interessante porque nos faz questionar até onde a humanidade iria por entretenimento e dinheiro. No meu caso, seria ir para bem longe. Nesse filme, não precisamos ter empatia por ninguém, afinal, são todos assassinos. E isso já é o primeiro ponto. E em meio a tudo isso, temos um padre em crise que acaba se envolvendo sem querer e se tornando alvo de todos, tendo seus princípios constantemente testados durante o filme, e em um ambiente onde matar é a única maneira de sobreviver. O que é certo e o que é errado? O filme nos faz pensar sobre os limites da moralidade e situações extremas. A competição é organizada por indivíduos poderosos que assistem e apostam nos resultados. Isso levanta questões também sobre o poder e a corrupção. Como o poder absoluto pode corromper e desumanizar tanto os participantes quanto os organizadores. Uma observação nada a ver, mas aqui tem uma das melhores cenas de ação envolvendo ônibus depois de velocidade máxima. Nosso segundo filme trata-se de The Belko Experiment. Um dia normal no escritório vira um pesadelo quando funcionários são forçados a participar de um jogo mortal.
Esse filme nos faz refletir sobre a natureza humana em situações extremas e até onde iríamos para sobreviver. Dica: evite o café da manhã comunitário. Um pouco mais profundo que o filme anterior, essa obra nos apresenta pessoas comuns em uma situação extrema, onde são forçados a matar para sobreviver. Isso nos leva a questionar até onde iríamos para salvar nossas próprias vidas. Em que ponto a moralidade é sacrificada pela sobrevivência? No caso do anterior, esse dilema é mais atenuado pelas cenas de ação interessantes, mas aqui tudo parece mais possivelmente real, o que torna a obra mais impactante. Fora que o filme também explora o impacto psicológico do medo, do estresse extremo e como as emoções afetam o comportamento humano e as relações interpessoais. Na terceira posição temos As The Gods Will. Agora é a vez de uma obra oriental. Estudantes do ensino médio são forçados a jogar jogos mortais baseados em brinquedos tradicionais japoneses. É como se o Jumanji tivesse sido escrito por Stephen King, depois de uma maratona de filmes de terror. Esse filme tem uma premissa bizarra, mas é interessante porque mistura horror e cultura pop, fazendo-nos pensar sobre o que é o destino e se temos realmente livre-arbítrio, e também sobre por que nunca mais vamos brincar de estátua. Os jogos mortais no filme são uma antítese de fofinho e mortais, e uma metáfora para os dilemas morais que enfrentamos na vida. Cada jogo apresenta um desafio ético diferente, forçando os personagens a fazer escolhas difíceis, e isso nos leva a refletir sobre nossos próprios valores e princípios morais. Até onde iríamos para sobreviver? Vale a pena se arriscar por pessoas que você não gostava? Agora, na quarta posição temos Human Race. O que você faria se fosse forçado a correr por sua vida, literalmente? Esse filme coloca 80 pessoas em uma corrida mortal, onde apenas um pode sobreviver. É como uma maratona, mas com muito mais adrenalina e menos medalhas de participação. Ele nos faz refletir sobre a competição e a sobrevivência, e como nunca mais vamos reclamar das corridas de 5 km. Apesar de ser um filme tecnicamente fraco, ele nos faz alguns pensamentos instigantes, principalmente porque a premissa dele é: quem sai da pista, morre. Quem retornar, morre. Quem se negar a correr, morre, e só poderá sobrar um. E justamente após termos apresentados a essas simples regras, somos apresentados a outra situação. Os competidores não são atletas. Vemos idosos, cadeirantes, crianças, e um dos próprios protagonistas não tem uma das pernas. Sendo assim, o dilema moral está posto à prova, uma vez que, de tempos em tempos, o filme apresenta flashbacks dos outros personagens e suas vidas, que vão de pessoas humildes e bondosas aos que nem sempre são corretos. Dessa forma, você pensaria: você deve se salvar ou ajudar alguém a se salvar? Quem merece ser salvo? Por que essa pessoa merece e eu não? São muitas perguntas e sem tempo para respostas. Na quinta posição, temos Jogos Vorazes. Esse talvez seja a franquia de filmes mais conhecido dessa lista. Em um futuro distópico, adolescentes são escolhidos para lutar até a morte em um evento televisionado. É como se um Survivor encontrasse o UFC, com um toque de reality show mortal. Esse filme é interessante porque explora temas de opressão, resistência e luta pela liberdade. E também nos faz pensar que algumas pessoas que conhecemos podiam participar desses realities. The Hunger Games, como é o nome em inglês, também serve como uma crítica ao entretenimento desumanizador. Os jogos são transmitidos como um espetáculo para a capital, levantando questões sobre como consumimos a violência como forma de entretenimento e o que isso diz sobre a nossa sociedade. E nos faz pensar também: se você representa toda uma comunidade, sua vida ganhou importância muito maior, pois sua morte pode acabar condenando não só você, mas um grupo inteiro de pessoas. E por outro lado, matar alguém não significa só apagar o CPF dessa pessoa, mas sim grupos inteiros. Na sexta posição temos seu like. É claro, afinal, se você está vendo o vídeo até agora, é porque achou interessante. Então nos ajude com o seu simples ato, que é muito importante para nós. E agora vamos seguir. No sexto lugar temos Battle Royale. Inclusive, Jogos Vorazes
já foi acusado de ser plágio de Battle Royale, mas isso é pauta para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu explique as similaridades e diferenças entre as duas obras, deixem pelo menos 10 comentários, eu quero que você faça o vídeo. Mas voltando, trata-se de outra obra oriental, onde estudantes lutam pela vida e são forçados pelo governo a lutar até a morte em uma ilha deserta. É como se O Senhor das Moscas tivesse uma versão hardcore, com muito mais ação e menos filosofia. Esse filme nos faz pensar sobre a violência e a natureza humana em situações de desespero, e sobre como a aula de educação física nunca mais será a mesma. O filme nos desafia a pensar sobre a natureza da violência e seu papel na manutenção da ordem social. O filme nos força a confrontar a natureza humana em sua forma mais crua. Será que somos naturalmente violentos? Ou a violência é uma resposta às circunstâncias extremas? Aqui é claramente uma alegoria à pressão que a sociedade, em especial a japonesa, exerce sobre estudantes e trabalhadores. Battle Royale nos faz refletir sobre o que nos torna humanos e como reagimos em situações de sobrevivência. Uma observação é que esta é uma obra adaptada de um livro, este aqui. Para quem gosta de literatura, indico muito que você leia essa obra. Em sétimo lugar, temos O Cubo. Um grupo de estranhos acorda em um labirinto de cubos interconectados, cheio de armadilhas mortais. É como um escape room, mas com consequências letais, e sim a opção de pedir dicas. Este filme é interessante porque explora a paranoia e a cooperação sob pressão extrema, e nos faz pensar duas vezes antes de entrar em qualquer sala trancada. O Cubo tem elementos que lembram a filosofia do absurdo, onde personagens enfrentam uma situação irracional e sem sentido. Isso nos leva a questionar o significado da vida e como encontramos propósito em um mundo que pode parecer caótico e imprevisível. O filme explora o impacto psicológico do medo e do estresse extremo, e como essas emoções afetam o comportamento humano e as relações interpessoais. Isso nos faz refletir também sobre a resiliência e a fragilidade da mente humana em situações de alta pressão. E será que vale a pena ajudar os outros somente para benefício próprio? Em oitavo lugar, temos O Círculo. Um grupo de 50 estranhos aguarda sua execução e recebe a difícil tarefa de escolher uma única pessoa dentre eles para escapar deste destino. Isso mesmo, simples assim. Já começamos o filme sem nenhuma explicação, além dessas 50 pessoas já saberem que elas mesmas têm que escolher uma delas para ser a sobrevivente. Com um roteiro raso, mas uma trama que vai nos prendendo pelo interesse de conhecer as pessoas e tentar decidir junto com elas quem merece sobreviver. O filme explora a dinâmica da tomada de decisões em grupo sob pressão extrema, como as pessoas chegam a um consenso quando suas vidas estão em jogo. Isso nos faz refletir sobre a psicologia das multidões e como a pressão social pode influenciar nossas escolhas. O Círculo nos força a confrontar a natureza humana em sua forma também muito crua. Preconceito, arrogância, soberba, em uma situação onde a sobrevivência individual é a prioridade, como as pessoas reagem? Elas ajudam umas às outras ou agem de forma egoísta? Estamos chegando ao final. Tem ideia de quais filmes vão ser citados? Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. E vamos conhecer quais ficaram para o fim. Em nono lugar, temos Snowpiercer. Em um mundo congelado, os últimos sobreviventes da humanidade vivem em um trem em movimento perpétuo, dividido por classes sociais. É como se Expresso Polar tivesse uma versão para adultos, com menos magia e mais revolução. Esse filme é interessante porque aborda temas de desigualdade social e revolução, e nos faz pensar sobre como seria sobreviver em um trem que nunca para. Eu já digo que não seria divertido. O filme nos faz refletir também sobre a resistência contra a opressão e a busca por justiça. Como indivíduos, temos o poder de desafiar e mudar sistemas opressivos? Essa é uma questão central na filosofia política. O filme também explora impactos psicológicos do confinamento e da claustrofobia, e como essas condições afetam o comportamento humano e as relações interpessoais. Isso nos faz refletir sobre a resiliência e a fragilidade da mente humana em situações de alta pressão. Se você estiver do lado rico, vai querer perder suas mordomias? E se você estiver do lado pobre, a violência é a única saída? E nosso último indicado temos o Poço. Em uma prisão vertical, os prisioneiros dos níveis superiores comem bem, enquanto os de baixo lutam pelas sobras. Existem três classes de pessoas:
As de cima, as de baixo e as que caem. É como um buffet, mas com muito mais desespero e menos opções de sobremesa. Esse filme nos faz pensar sobre a distribuição de recursos e a solidariedade humana, e sobre como nunca mais vamos reclamar do café da manhã nos hotéis. Em um ambiente onde os recursos são escassos, como as pessoas reagem? Elas ajudam umas às outras ou agem de forma egoísta? O Poço nos faz pensar sobre o altruísmo e o egoísmo, e como esses instintos se manifestam. A distribuição desigual de comida nessa prisão levanta questões sobre justiça e equidade, e como decidimos quem merece mais ou menos. Entre tantas outras analogias e alegorias que podem ser atribuídas a essa obra, acredito que merece um vídeo exclusivo, principalmente por conta de sua continuação lançada recentemente pela Netflix. Mas a ideia principal do filme é nos pôr para pensar. Será que você agiria diferente? Pensaria nos outros? Ou garantiria sobreviver a qualquer custo? Mas então chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dizer se já assistiram algumas dessas obras e se entenderam seus contextos filosóficos ou se conhecem outras obras semelhantes. Digam nos comentários, vamos trocar uma ideia. Fiquem bem e até a próxima.